sobre a palavra, você vai caminhando sobre esse propósito, para chegar no propósito, para viver o propósito. Então, se você não nasceu de novo, essa é a manhã, tá certo? Para você caminhar na palavra e viver o que Deus tem para você. E eu estou falando de processo, eu não estou falando de problemas. Eu quero falar de processo. São coisas diferentes. Problemas todos nós vamos ter, mas se nós tivermos entendimento que problema é diferente de processo, a gente passa pela prova dando glória a Deus, não é assim? Então, independente do processo que você está passando hoje, independente, eu quero que você lembre que é para o propósito. Amém? É para o propósito que você está vivendo. Lá em Gênesis 37, 5, ele fala o seguinte, sobre a história de José. Quem conhece a história de José? José do Egito, não é assim? Ele estava, quando a Bíblia fala que ele teve a revelação do propósito dele aqui na terra, que Deus deu a ele o sonho, ele era imaturo. Quem concorda comigo que ele não estava preparado para estar numa posição de governo? Naquela época que Deus revelou para ele um propósito, que Deus revelou para ele o sonho profético. Ele não estava pronto, mas Deus estava iniciando nele o propósito, mostrando para ele que ele iria passar por um processo. E aí ele corre para os irmãos e fala, eu tive um sonho, e nesse sonho vocês iriam se curvar diante de mim. Nós já sabemos na história de José que ele tinha, que os irmãos já tinham inveja dele, já tinham uma certa rixa, né? Nós sabíamos disso. Ele também sabia, mas a Bíblia fala que ele era um bom rapaz, ele era um bom jovem. E aí quando ele corre para os irmãos, a Bíblia fala que os irmãos ficaram enfurecidos com ele. E aí ele acha pouco, tem a segunda revelação, e ele corre para os irmãos novamente, os mesmos que não celebraram. E aí, só que agora tem o pai dele que está ouvindo aquele testemunho, aquele sonho que ele teve. E os irmãos ficaram mais irados ainda com ele. E aí a Bíblia fala que o pai dele ficou assim, né, receoso com aquilo, mas foi discernir o que estava acontecendo. E aí você sabe que na história de José, ele passou por um processo. Ele foi levado, ele foi entregar, né, aos irmãos o alimento, ali ele quase foi morto, Deus o livra, aí ele vai lá para a terra, aí ele chega lá, é colocado como escravo, aí ele tem uma oportunidade, aí acontece, né, da esposa lá, enfim, que eu não vou interpretar, senão não vou conseguir concluir, mas aí ele passou por um processo. Esse processo levou ele à posição do sonho que ele tinha tido lá atrás. Ele precisava passar por aquele processo todo? Não. Talvez não. Se ele tivesse tido maturidade para guardar e compartilhar com as pessoas certas, ou então guardar para si, ele não deveria ter passado por aquilo tudo. Talvez ele nem tivesse passado por aquilo tudo. Quer um exemplo? Maria. A Bíblia fala que ela era jovem, ela não era casada, ela era virgem e estava prometida. Quando o anjo chega para ela e fala, Maria, você dará à luz a um filho. E você, sendo virgem, ela não correu para o noivo dela e disse, vem cá, deixa eu te contar uma fofoca. Olha, um anjo apareceu. O homem, quando o anjo apareceu para ele, ele ainda meio que rejeitou. Imagina se fosse Maria, ele dizia, mulher, tu tá louca, não quero mais casar com você. A Bíblia fala que Maria, ela viajou. Ela foi compartilhar o plano de Deus para a vida dela com quem também estava vivendo o plano. Amém? Então, nós precisamos entender que muitas vezes tem pessoas que prolongam processos, ou então nem vivem o processo, nem vivem o propósito para a vida delas, porque tem a boca grande e sai compartilhando muitas vezes com quem não está vivendo como você. Nós precisamos estar associados com quem crê junto com a gente, com quem celebra com a gente, com quem pega junto em oração, com quem mesmo vendo tudo dando contrário, você diz, ei, vamos, vai dar certo. Ei, vai dar certo. Deus está dizendo que vai acontecer, independente do que você está vendo. Nós temos 2 jovens que tiveram atitudes diferentes. A Bíblia não diz que Maria pagou um preço, passou um processo. A Bíblia não diz que Maria chorou lágrimas e dias e dias. E olha que mulher é muito mais emotiva que homem. A Bíblia não diz isso. Ela soube compartilhar. Ela soube compartilhar com a pessoa certa. Ei, você precisa compartilhar com as pessoas certas o que Deus chamou você para viver. Não corre para a vizinha, não corre para fazer inveja ao outro. Sabe que às vezes Deus revela coisas e sonhos e tudo mais, e você corre, às vezes a intenção do seu coração nem está certa.
É só para dizer, tá vendo? Eu vou reinar, eu vou ficar acima de vocês. E sabe, quando José passou pelo processo, e na primeira oportunidade que ele teve de reencontrar a família, ele estava tão maduro, que quando o pai e os irmãos chegaram, ele disse, que bom ver vocês. Sabe quem foi glorificado com essa atitude de José? Deus. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Então, quando Deus realiza em nós o propósito, Deus realiza as promessas, as palavras proféticas que foram liberadas na nossa vida, sabe quem é glorificado? Deus. Amém? Mas, talvez, se José não tivesse passado por aquele longo processo, o amadurecimento não teria acontecido. E quando o pai chegasse, ele botasse na prisão. Os irmãos, pelo menos. Mas não foi isso que ele fez. Então, como eu disse para vocês, Débora, eu preciso passar por processos longos. Não, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto e o caminho era curto. Teve murmuração, questionamentos. Aí você pode falar assim, Débora, eu já estou fluindo, já está meio para lá. Aí você diz assim, mas eu não sei vocês, mas eu já falei isso para Deus. Eu disse, Deus, se eu visse o mar aberto, eu com certeza não duvidaria da tua palavra. Duvidaria, porque depois que Deus abriu o mar e o povo passou, as pessoas lá na frente esqueceram da fidelidade de Deus. Mas se eu visse cair dinheiro do céu, não duvidaria que as minhas contas estão pagas, duvidaria também. Porque o povo viu cair a carne do céu, não faltava pão, as roupas cresciam, o povo no deserto era suprido, era chama de fogo para aquecer o povo, era nuvem que guiava o povo, e mesmo assim, duvidaram. Entendeu? Então não é sobre você não passar pelos processos, não é sobre você não ver acontecendo, é sobre quem você crê que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu não estou dizendo que eu sinto Deus, eu não estou dizendo que eu vejo Deus, eu estou dizendo para você que eu creio no Deus que é fiel para cumprir aquilo que prometeu lá no começo. Amém? E as irmãs ali da livraria, elas falaram assim, Débora, qual livro, né, você vai indicar? Ajuda a gente aqui. E aí a gente viu alguns sobre sonhos, alguns sobre algumas coisas, e eu amo falar sobre isso. Mas o Senhor falou para mim, seguindo o plano de Deus para a sua vida. Sabe por que esse livro? Porque, irmãos, não fomos chamados para ser guiados pelas nossas emoções. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos guiados pela palavra de Deus. E não venha me dizer que Deus não está falando com você. Porque se você não está conseguindo ouvir, não estou ouvindo no coração, não estou ouvindo aqui, tem a palavra que diz o tempo todo o que você precisa fazer, como você precisa agir. E na dúvida, se você não sabe como fazer ou agir, você pergunta, o que Jesus faria em meu lugar? Como ele se comportaria? Quais são as atitudes? E eu muitas vezes paro e penso assim, Jesus, Espírito Santo, me dê uma palavra, me dê uma sabedoria. Sabe, quando você ora em línguas, quando Ele convida você a orar em línguas, quando você está fazendo nada e está orando em línguas, num determinado momento da sua vida, a revelação daquilo que Deus tem para você, ou daquela dúvida que você tem, ela vai vir. Porque você acessou o reino espiritual e recebeu do Espírito a resposta que você precisava. Amém? Então, o processo... A palavra processo, ela significa, e um dos significados dela é desenvolvimento gradual de algo, uma transformação que acontece ao longo do tempo. O processo é um aprendizado contínuo. Então, mesmo quando as coisas acontecerem para você, se você tem um alvo em Cristo, mesmo que aconteça, mesmo que chegue, você vai dizer, beleza, massa, se realizou, mas eu continuo olhando para Cristo. Cristo é o meu alvo. Então, quando as coisas vão bem, glória a Deus. Quando as coisas estão ao contrário, glória a Deus. Porque nós não podemos trocar a bênção pelo Deus da bênção. Muitas vezes acontece isso. Quantas e quantas vezes eu orei, eu aconselhei, né, o pessoal lá da mídia junto com o meu esposo. E quando as coisas acontecem, a primeira coisa que acontece para a pessoa é, não tenho mais tempo para a igreja, não tenho mais tempo para cultuar. Escala, não, imagina, eu só consigo agora ficar uma vez no mês todinho. É só uma vez que eu consigo ficar. Porque creu tanto, declarou tanto, que quando a bênção chegou, ela tomou conta de todo o meu tempo. Não dá mais para mim. Aí, aos pouquinhos, a bênção, né, ela se torna uma maldição. Porque viver sem Cristo é maldição. E não tem como você viver sem congregar.
Não tem como. Porque a chama, aos pouquinhos, ela vai apagando, e quando você vê aquilo que você dizia, jamais negociarei, você já está pensando, imagina, é só um pecadinho. Ninguém cai da noite para o dia. A Bíblia fala que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, mesmo que você visse o mar sendo aberto, lá na frente, se você não continuar renovando a sua mente com a palavra de Deus, você vai duvidar da fidelidade dele. Porque não é sobre ver agora e acabar. Não, é sobre você continuar no processo. Continuar ali, caminhando com Cristo. Amém? Então, o processo te amadurece para viver o propósito. O processo te mantém conectado com o alvo. Te leva a um nível de intimidade mais profunda com Deus. Firma um relacionamento com Deus. E te faz conhecer de forma mais profunda a fidelidade de Deus. Então, lá em Jeremias 17:10, a Bíblia fala o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. As nossas ações, ela tem, na verdade, uma voz no reino espiritual. Então, deixa eu te dizer, talvez você se sinta pronto para viver aquilo que Deus tem para você. Não, mas eu estou pronta. É isso, né? Deus, olhe para mim, eu já estou aqui, prontinha, preparada, já tenho até roupa para entrar no meu carro novo, para pegar aquele trabalho novo, para ir para as nações, para fazer tantas coisas. Mas a Bíblia fala que Deus esquadrinha o nosso coração. Ele conhece as profundezas. E deixa eu te dizer, uma vez, Claudinha me disse algo, de tantas coisas, ela me disse, que me marcou também, que eu vou compartilhar com vocês, o não de Deus também é uma resposta. O não de Deus também é livramento. O não de Deus também é preservação para a sua vida. Então, assim como você tem que estar preparado para receber os sims de Deus, você também tem que estar preparado para receber os nãos. Porque Ele te ama. Ele fez você com um propósito e Ele zela para que as coisas se cumpram na sua vida. Nós precisamos confiar no Senhor quando as coisas estão favoráveis. Mas quando você receber um não, glorifique ao Senhor. Aquilo não é o fim. Amém? O não não é o fim. O não é um processo para as próximas etapas que vão acontecer na sua vida. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, tomamos decisões assertivas. Aí você fala, Débora, como é que eu faço para não passar 40 anos no deserto, não ficar com tanto tempo com uma história, né, de José, aquela situação toda? Aí eu digo para você, seja guiado pelo Espírito. A Bíblia fala lá em Filipenses 4:7, fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando há uma paz, uma certeza de que Deus está envolvido com aquilo que está no seu coração, há uma paz que mesmo quando as coisas fiquem contrário, a paz permanece no seu coração. Por isso que eu digo para você, leia aquele livro, O Plano de Deus para a sua vida. Oi? Isso. Seguir no plano de Deus para a sua vida. É isso mesmo, é Planos, Propósitos e Prática, é outro livro, né? Seguir no plano de Deus para a sua vida. Leia, porque lá, o irmão Kenneth Reagan, ele fala muito sobre isso. E eu li esse livro umas 3 vezes. Porque o que Deus tinha para a nossa vida era algo tão distante, daquela época de Chuck, né? Tão distante e tão naturalmente impossível, que quando as coisas ficaram contrárias, nós tivemos que nos apegar à palavra de Deus. Nós continuamos fiéis à igreja local. Nós continuamos fiéis aos compromissos que nós tínhamos, amém? Porque não é sobre as emoções. Eu quero dizer para você, se eu pudesse resumir essa ministração, não seja guiada pelas suas emoções, mas pelo que Deus confiou ao seu coração. Nós podemos, quantas vezes a gente acorda feliz, saltitante, e a gente acorda animado, e de repente, no final do dia a gente já está cansado, já está mal-humorado. Então, irmãos, nós não podemos guiar o propósito de Deus para a nossa vida pelas emoções. Se você está feliz, vem para a igreja. Se você está chorando, é o lugar certo. Se você está doente, corre para cá. Se você está, quero compartilhar algo que Deus, corre para cá também. Por que eu falo tanto da igreja local? Porque a igreja local, ela não é para você consumir e ir embora. É para você participar. É para você ter conexões que vão celebrar com você aquilo que Deus prometeu. A Bíblia fala que para o mundo é loucura as coisas de Deus. Como é que eu e meu esposo, que nem concluímos faculdades, e não façam isso, concluam, é importante, amém? Foram as situações da vida que a gente teve que não nos favoreceram a isso,
Como é que a gente, eu vou compartilhar com vocês, está vivendo o que Deus prometeu para a gente? Só Deus. A submissão, a liderança, a conexão divina, sabe? Quantas e quantas vezes nós tivemos que fazer sacrifícios que nos doeram. Nos doeram muito. Quantas vezes eu liguei para a pastora Edgley e para a Claudinha dizendo, eu não aguento, eu não quero mais. Eu lembro que quando a gente foi assumir, a gente era recém-casado, eu e Paulo, e pastor Edgley, eu quero conversar com vocês, lá na Zona Norte, né? Quero conversar com vocês. A gente, amém, né? A gente já servia na mídia, né? A gente vai ajudar, né? Acho que ele quer confiar alguma coisa na gente. E aí ele disse, olha, eu queria convidar vocês para liderar a mídia. Aí a gente ia liderar a mídia. Na época, acho que tinha uns 50 pessoas, 40 pessoas, uma coisa assim, não era? Eu e Paulo, recém-casado. Eu disse, meu Deus, o pastor Edgley não está muito bem, não. A gente, né? Acho que Deus... Aí Paulo, amém, pastor, porque Paulo e pastor Edgley, graças a Deus, são bem próximos. Nós somos como família, né? E aí eu disse, meu Deus, acho que pastor Edgley... Minha gente, eu lembro que, de cara, a gente pegou um dos maiores eventos da igreja. E a gente não faltava culto. Então, assim, era culto de meia, tarde e noite. E eu passando a roupa, chorando. Eu não quero mais, amor, eu não quero. E Paulo disse assim, sente aqui. Nós temos uma escolha. Ou nós vamos avançar, ou nós vamos retroceder. E eu tenho certeza que pastor Edgley e Claudinho vão ficar super tranquilos se a gente chegar e entregar. E eu disse, eu não tenho coragem de chegar para pastor Edgley e Claudinho e dizer, não tenho coragem de dizer não. E aí a gente perseverou. E porque nós perseveramos lá naquela decisão, hoje nós estamos vivendo um grande passo do propósito de Deus para as nossas vidas. Tem decisões que você toma hoje que vão reverberar amanhã na sua vida. Nossas escolhas hoje são como sementes no nosso futuro. Então, independente, eu não estou falando de finanças. Sementes são atitudes, renúncias, sacrifícios, dedicação. Não é sobre dinheiro, nem tudo é sobre dinheiro. Na verdade, o reino de Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu... Deus é o dono da prata e do ouro. Então, a gente fica resumindo Deus às nossas finanças. Mas a sua atitude, o seu coração, ele vai falar muito mais do que o dinheiro que está no seu bolso. Amém? Então, eu lembro que quando a gente assumiu, a gente passou... Nós entregamos a mídia ao mês passado, né, mais ou menos. E nós ficamos 9 anos na liderança da mídia. Só que eu já fiquei 6 anos no departamento infantil. E Paulo está 12, né, amor, na mídia, ficou 13 anos. Ele ficou 13 anos na mídia, fiel, desde a hora que chegou, a hora que saiu. Eu já passei por outros departamentos, liderei outras coisas. Mas em todo o tempo, eu procurei ser fiel nas pequenas coisas. Meu esposo também. E sabe que não é fácil o convívio, não é fácil o dia a dia, não é fácil... A Bíblia fala que um irmão, né, ele afia o outro, né, assim... Então, na convivência, veja que interessante, José no deserto, ele passou por aquele processo, não foi assim? A convivência com o irmão também é um processo para nós. É um amadurecimento. Deixa eu te dizer, ninguém é igual a você. No mundo só existe você. Amém? Você é tão especial que só existe você. Então, seu irmão, deixa eu dar uma revelação. Seu irmão, ele não vai pensar e não vai agir como você. E tá tudo bem ninguém ser igual a ninguém. Vamos celebrar as diferenças de comportamento, de maturidade, sabe? De paciência. O irmão está crescendo. Então, assim, eu costumo dizer... eu falo assim, eu sei que nem aquela frase que fala, guarda o coração. Na verdade, eu não guardo assim o coração, eu vou explicar, tá? Eu deixo ele bem livre. Para ele ser preenchido pelo amor de Deus, a ponto de transbordar. Talvez você se sinta preparado para viver o propósito de Deus. Mas lembra do Deus que examina teu coração? Que sonda, pronto. Lembra do Deus que sonda teu coração? Ele sabe as rachaduras que tem dentro do seu coração, que ainda precisa ser tratado, para que quando chegue o propósito, você não se perca, mas você viva a plenitude do que Ele preparou para você. Então, confie no Senhor. Ele não caiu do trono. Ele continua lá. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo que fez cair comida do céu. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O Deus que é fiel, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir até o fim. Amém? E eu lembro que em 2019, que meu tempo já está correndo, eu lembro que em 2019, eu e Paulo... antes disso, quando a gente foi casar, a gente conversou, foi um namoro, noivado e casamento em 9 meses. A gente casou em 9 meses. E um dos assuntos foi porque eu tinha recebido uma palavra profética no Rema, em 2012, acho que foi 2012. Eu recebi uma nota de dólar. Pastor Edgley e Claudinho.
Ele era professor na época, a gente não tinha esse relacionamento de amizade. E aí ele chamou e disse, o senhor está falando para mim, Claudinha estava do lado, testificou. E nem imaginava as nações. E ele chegou para mim, me deu aquela nota, eu guardei aquela nota e... Deixa eu dizer, eu não saí correndo para dizer ao vizinho, eu vou me embora, vou para outra nação. Eu não fiz isso, eu guardei. E eu tenho até hoje essa nota e ela vai comigo. Amém? Porque eu guardei o profeta do Senhor, eu guardei o plano de Deus para a minha vida. E eu estou executando, porque os passos que Deus me deu, eu fui fiel. Mesmo com lágrimas, mesmo com alegria. Eu não negociei aquilo que Deus prometeu para mim. Então, eu guardei aquela palavra, compartilhei com as minhas irmãs, elas celebraram comigo e ficou. Quando eu conheci Paulo, que a gente começou a conversar sobre relacionamento, ele disse, olha, eu tenho uma nota, eu não vou ficar no Brasil muito tempo. Eu digo, então tá ótimo, porque eu também não vou. E nós guardamos essa informação para nós. A gente guardou e ficou ali. E aí, em determinado momento, aquilo começou a acender no nosso coração. Algumas coisas aconteceram no nosso ambiente e a gente, bora ajudar Deus. Porque aquela promessa lá de trás, é a hora de ajudar Deus agora. Porque eu poderia ficar só na parte bonita do testemunho. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou expor mesmo para que vocês possam ser abençoados como nós fomos abençoados, amém? Então, a gente decidiu ajudar Deus. Em 2019, nós tiramos o nosso passaporte. E aí, felicíssimos, assim, animados, a gente guardou. Aí a gente, a gente tirou os passaportes e vamos tirar o visto. Aí, também a gente tem essa conexão porque eles foram nossos líderes durante muitos anos na mídia. E nós somos submissos à liderança. Então, ponto. Voltando para cá. A liderança não é sobre quem você gosta que está na liderança. A liderança é quem Deus chamou para estar. Amém? Então, você não foi chamado... Não é você que decide, a pessoa que vai estar na liderança. É o próprio Deus. E quando você honra a posição daquela pessoa, você está honrando a Deus. Amém? Então... Se você está com uma liderança que você não é culpado, não, porque ela gosta assim, eu gosto assim, a gente é diferente, está tudo bem. Honre que Deus colocou na sua liderança e o Senhor te abençoará. Amém? As portas do céu estarão abertas para você. Então, voltando, nós chegamos para os nossos pastores, nós nos expomos, né? Pastor, a gente tem essa direção aqui, e aí o pastor Edgley falou assim, vocês com Rema... E a gente, poxa, o passaporte na mão, não era só tão rápido. Aí ele, não, volte. Aí Paulo concluiu, porque eu já tinha concluído. Aí, pastor, 1 ano depois, né? Está aqui, eu concluí o Rema. Aí ele, volte, faça escola de ministro. A gente, eita Deus, lá vamos, escola de ministro. Aí, escola de ministro. Depois de concluirmos tudo, voltamos, né? Óbvio. E aí, a gente já concluiu. Aí ele disse assim, então, agora você vai esperar o tempo certo. E aí, irmão, o tempo certo, o coração, a alma gritando, as emoções gritando. Que tempo certo o quê, minha gente? A gente queria acelerar, ajudar Deus. E aí, o tempo certo. E aí, no tempo certo, nós fomos para o pastor Júnior, pegamos o conselho do pastor Júnior, assim como o pastor ele orientou. E no tempo certo, nós fomos para o pastor Humberto e compartilhamos com ele. Só que a gente continuou querendo ajudar Deus, porque assim, eu não sei você, mas eu gostava, né? Eu aprendi a esperar um pouco no Senhor. E aí, nesse processo, eu a profetaiada, né? Eu amo o profético. Aí eu disse, Paulo, eu acho que está na hora da gente tentar o visto americano. O de turismo mesmo, a gente vai, tem proposta de trabalho lá, a gente vai, eu estou expondo mesmo, amém? A gente vai trabalhar lá e está tudo certo. Aí Paulo disse, amém, então, tá bom. Aí eu costumo dizer que eu vi um avião passando, aí resposta de Deus, a gente indo para as nações. Aí eu vi uma folha caindo, eu dizia, resposta de Deus, novo tempo. Tudo para mim era resposta. Se alguém chegasse para mim, eu dizia resposta. Porque é resposta. Então, detalhe, todas as respostas favoráveis, viu? Porque mesmo que viesse uma que dissesse assim, não é o tempo, eu diria, porque não é o tempo semana que vem. Mas mês que vem é o tempo. Então, está vendo que a nossa alma ela é traiçoeira? A gente não pode ser guiado pela alma. Está tudo certo. No tempo certo as coisas vão acontecer. Amém? Então, eu lembro que tudo era profético, que a gente lá juntou as finanças, demos entrada no visto americano e foi top, foi massa. E aí, eu lembro que meu esposo falou assim, Débora, já que a gente está para ir embora, a gente vai se mudar para uma casa mais antiga. Essa casa tem história, viu? Provavelmente você vai ouvir Paulo contando a versão dele dessa casa. A gente vai se mudar para a casa que era do meu pai, que ele se mudou para outra casa, e nós vamos viver um tempo nessa casa. Eu disse, ok, então.
Prestem atenção no cálculo que eu vou dizer para vocês, tá bom? Para vocês sentirem a minha dor, porque o testemunho para mim foi muito forte. E aí, eu disse, tá bom, vejam, na semana, vamos dizer, essa semana, a gente se mudou para casa, certo? Quando eu entrei na casa, a casa bem antiga, 40 anos, nunca foi reformada, sabe? Era bem antiga mesmo, assim, bem mais velhinha, meu sogro nunca mexeu nela. Eu, tá bom, mulher gosta, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto de ter meus vasinhos, minhas coisas, né, amigo? Minhas coisinhas. E não tinha nada de coisinha. Mas a gente já estava para ir embora. Então, meu marido dizia assim, não compra nada, porque a gente já vai comprar passagem, já vai embora. Então, beleza, na semana. Na quinta-feira, vem um pastor, um profeta de Deus. Aí fala, irmã, eu vejo uma casa nova. Tudo novo na sua casa. E eu naquela casa, né, de 40 anos. A profeta que há em mim é o tempo certo. Na terça-feira, isso na quinta, tá? Na terça-feira era a nossa entrevista do visto americano. Eu queria mais confirmação que isso, minha gente. Veio um homem de Deus e disse, eu vejo tudo novo, porque dessa casa eu não vou levar nada, eu já não tinha quase nada, né? Então eu não vou levar nada. Eu digo, resposta de Deus. Aí no dia do visto, tá eu lá, né, da entrevista, né? Estamos aqui no consulado, vamos tirar o nosso visto americano maravilhoso, glória a Deus. Aí quando a gente chega lá com tudo pronto, aí o visto negado. Como é que ficou a profeta que há em mim, que viu tantas coisas que Deus prometeu? Eu fiquei envergonhada. Eu fiquei muito envergonhada, mas assim, não porque Deus deixou de ser fiel, porque eu sabia que Ele ia cumprir o que Ele prometeu. Não foi porque, foi por mim, eu fiquei com vergonha, sabe? De ter crido, de ter declarado. E eu não sei se você está passando por isso. Mas Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Amém? E eu lembro que eu liguei para a Cláudia e disse, eu estou há uma semana sem querer falar com Deus. Porque eu estou com vergonha. Desculpa. E ela me disse, não, amiga. Foi quando ela me disse, o não de Deus também é resposta. E eu não sei se você está crendo para um filho, se você está crendo para uma promoção, se você está crendo para as nações. Mas o seu choro tem uma voz diante de Deus. E eu nem tinha um sonho americano, nem era um sonho americano. Eu só tinha uma nota de que nós íamos para nações. Eu não nasci com a bandeira de um país específico, eu só tinha uma nota. E eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu amo tanto ao Senhor que eu quero ser fiel no pouco, sabe? Mas, vamos voltar a sorrir, que a história ainda não acabou. Eu lembro que o visto negado, fiquei lá em luto, né, e tal. Uma amiga ligou para mim e disse, Débora, eu tenho uma consultora que ela é especialista em visto. Ela nunca teve visto negado. Um ou outro só que ela perdeu. A profeta que há em mim disse o quê? Resposta de Deus. É porque não era por aquele caminho. Era por outro caminho. Então, vamos voltar. Ó. No instante, eu enxuguei as lágrimas e digo, bora de novo. É agora que vai. Porque eu não desisto nunca, eu sou brasileira. Aí, juntamos, raspamos de onde a gente não tinha as moedinhas do menino. E demos entrada no visto canadense. Porque tinha um Winnipeg. A igreja, e nosso desejo era não ficar desassociado ao Ministério Verbo da Vida. O nosso desejo era não desconectar dos nossos pastores. Então, quando a obra abriu o Winnipeg, resposta de oração. É para lá que nós vamos. Demos entrada também no visto canadense. Tínhamos proposta de trabalho lá. A gente ia chegar na nação e já tinha emprego para a gente lá na área que Paulo trabalhava, né? E aí, eu lembro que eu estava trabalhando e já deu tudo certo, a gente deu entrada e tal, e esperando no Senhor. Aí eu estava trabalhando, aí eu lembro, não, volta um pouquinho. A gente chegou para o nosso pastor Humberto, aí disse, pastor, o visto americano foi negado. Aí ele disse, não, cara, tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte, Débora, trabalha aqui na igreja, vou contratar você. Paulo fica ajudando a gente aqui, naquilo que ele puder. E aí, durante quase 2 anos, Paulo semeou um dia do trabalho dele na igreja, como voluntário. Ele, toda terça-feira, ele chega lá no horário de trabalho, ele passa o dia todo servindo na igreja local, pintando parede, varrendo, tirando prego, botando prego. Esse é o trabalho do meu esposo lá na igreja, com muita honra. E o meu é, né, na parte da comunicação. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando os ventos ficaram contrários, sabe quem foi que nos acolheu?
A igreja local. Está vendo a importância de você estar acolhido? De você estar se submetendo a uma liderança e a um pastoreio? Está vendo a importância de você ter gabinetes pastorais? Porque nem sempre os ventos vão te levar para frente. Às vezes a rota vai mudar. E aí decisões erradas no meio do percurso, como eu e Paulo fizemos, podem nos abater. Se eu e Paulo tivéssemos afastados, isolados, o diabo ia se aproveitar daquilo e ia conseguir reverter para que a gente se afastasse de Deus. Mas nós nos submetemos. Visto negado, o americano, nós continuamos servindo na igreja local, sem faltar um culto, submissos à autoridade. A gente ama as pessoas. Tudo certo, a vida continua. Lembra? Não somos movidos pelas emoções? Amém? Então, em tempo e fora de tempo, nós amamos, nós servimos ao Senhor, nós somos submissos, departamento, e tudo certo. Reunião atrás de reunião, é assim. Amém. Eu prefiro investir o meu tempo na igreja. Então, a igreja nos acolheu. E eu estava trabalhando, né, quando de repente o telefone tocou. Era Paulo. Aí eu, eita, geralmente a gente fala por mensagem, quando ele liga é uma coisa mais séria. Aí eu atendi. E tinha uma equipe atrás de mim trabalhando. E aí eu atendo o telefone e ele fala, amor, tá podendo falar? Eu disse, tô. Aí ele, o visto canadense foi negado de novo. E aí você fica. E agora? O que é que a gente vai fazer? O processo, né? Às vezes você está passando por um processo e há uma graça para você passar por esse processo que a outra pessoa não tem. Então, quando você vê uma pessoa passando por um processo, não compara com o teu. Porque não é uma disputa de processo. Ah, a pessoa tem um problema maior que o meu. Ou você, eu não quero ouvir os seus problemas, porque os seus são tão pequenos. Gente, eu tenho um filho de 4 anos, que o processo para ele também é importante para mim. Então, quando ele diz, mamãe, o menino brigou comigo, eu digo, meu Deus, foi mesmo, vamos conversar com ele, é importante. Não tem tamanho de problemas, o seu é importante para mim, e o meu é importante para você. Amém? Não é uma disputa. E aí eu lembro que ele ligou, e aí disse, né, o visto foi negado. E eu lembro que eu botei as mãos e botei um louvor. Eu não lembro qual era o louvor, mas tu és bom em todo tempo, és bom. E aí eu comecei a chorar. A sala viu, ficou aquele clima, pesou o clima, como diz a história, né? E aí todo mundo ficou calado na sala e eu levantei as mãos e comecei a adorar. Sabe, o que você precisa muitas vezes é fechar os olhos, deixar a lágrima escorrer e adorar o Senhor. Você não acha que Deus sabe que está doendo? Ele sabe. Você não acha que Deus não está vendo o que o seu coração está sentindo? Ele vê, Ele sabe. Mas quando você levanta as mãos e rende graças, você está dizendo a Ele que você não confia nas circunstâncias, mas um Deus já promessa. Amém? Então eu levantei as mãos, comecei a adorar o Senhor. No domingo, o rapaz que é do louvor, ele estava na sala, na hora que eu chorei. E ele estava no louvor, e eu estava lá no mezanino, e ele cantou a música que eu cantei enquanto eu estava chorando na sala durante a semana. E aí era tudo que eu precisava, para ali na igreja, no lugar que eu amo, com as pessoas que eu amo, adorar o Senhor em família. Amém? Então eu adorei ao Senhor, nós louvamos e segue a vida, porque nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo que cremos. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, se não terminou ainda, se Ele não cumpriu, é porque não terminou, você está no processo e você precisa ser fiel no pouco que Ele confiou nas suas mãos. Então, se Ele confiou a liderança do departamento, seja fiel, dê o seu melhor, cumpra suas escalas. Ei, não tem espaço para mimimi no corpo de Cristo, não. Nós precisamos de você. Sem você, nós não vamos tão longe como o Senhor tem planejado para nós. Nós somos um corpo, nós andamos unidos, independente de onde você está fisicamente. Amém? O corpo de Cristo precisa de você. Então, voltando, continuamos, irmãos. Segue a vida. Sentamos, eu e Paulo, e conversamos sobre isso e dizemos, Pai, nós oramos e dizemos, Senhor, nós não queremos mais te ajudar. Nós entendemos que não é no nosso tempo. Nós entendemos que não vai acontecer da forma que a gente quer e estamos em paz. E ficamos em paz mesmo. Dessa vez eu não ajudei Deus. E aí eu lembro que passou um tempo, eu estava onde? Na igreja, e um profeta pegou na minha mão e disse assim, olha, a profeta que há em mim, pegou na minha mão, aí voltando um pouquinho, quando o visto canadense foi negado, que a gente descansou, tem uma tal de uma janela na minha varanda, que ela todo dia me confronta, porque ela é passagem de avião, e passa avião a cada, no máximo, 10 minutos. E ela não passa longe não, ela passa assim, ó,
Lá, a Débora lá de trás era a resposta de oração. A Débora com 2 vistos negados foi uma afronta. Porque para mim, quando eu via um avião passando, eu dizia, eu não quero ver mais. Às vezes eu passava de cabeça baixa para não ver. Às vezes quando veio um barulho eu virava o rosto. Mas teve uma hora que veio o Abacuque. Abacuque 2:2 que fala o seguinte. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Então eu entendi que, na verdade, aquela janela era essa passagem da Bíblia. Era para que eu visse o avião passando e lembrasse todos os dias, 24 horas, que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Então eu não sei o que é que tem confrontado você. Eu não sei o que tem tentado parar você ou envergonhado você. Eu quero te convidar nessa manhã a colocar no meio da sua sala aquilo que você precisa. E todos os dias, quando você passar, se te confrontar, você dizer, em nome de Jesus, vai acontecer. Se te envergonhar, você vai dizer, não serei envergonhado, será dupla honra na minha vida. Fale, bote lá no meio da sua sala. Eu não sei se é um filho, coloque a bolsa de um bebê, compre. Você não será envergonhado quando você confiar no Senhor. Se é um carro, coloca a chave ali, ó. Uma chave diz, aqui é o lugar da chave do carro, aqui, ó. Eu não serei envergonhado. O que é que você está crendo? O que é que o inimigo tem dito a você que não vai acontecer? Eu vim te dizer aqui, nessa manhã, que vai acontecer. Que o processo não vai parar você. Você vai avançar e viver todos os planos que Deus tem para a sua vida. Amém? Só quem pode parar isso é você. Lembra de José e Maria? Tenham atitudes certas. E certamente acontecerá o que Deus prometeu. Amém? E aí aquela janela passava, e aí eu entendi que aquela janela era uma resposta de Deus. E nós conversamos com o Senhor, e aí vocês lembram de Eliseu, que ele ficou hospedado na casa de uma mulher que não tinha filhos, e aí o profeta fala assim, manda perguntar lá o que é que essa mulher quer, essa serva do Senhor. E aí, Sulamita, é isso mesmo. Sunamita, obrigada. E aí ela diz, aí o profeta fica sabendo que ela queria um filho, e quando ela chega na presença dele, ele diz, o Senhor te dará um filho. Ela fala, não, meu Senhor, não, eu não quero ouvir mais sobre isso. Ela diz, eu não quero mais, não fala sobre isso, porque dói tanto em mim, me machuca tanto, eu não quero mais ouvir isso, eu não quero mais nem crer sobre isso, ó, deixa quieto, não vamos mexer, ei, o diabo está dizendo isso, não vamos mexer nisso mais não fala mais sobre isso não. Mas não foi a voz de Deus não, tá? A voz de Deus para ela foi, vai acontecer. E a voz da alma dela, a voz contrária foi, não mexe nisso mais não. Foi o que aconteceu comigo. Eu disse, Senhor, não queria não. Mexe nisso mais não. Aí a profeta pegou na minha mão e disse, corra comigo. Porque está vindo a seu encontro uma associação que vai abrir as portas. E eu corri com ela. E quando chegou lá atrás, ela disse, receba, porque agora Deus está levando vocês. E aí eu recebi, e fica aquele negocinho, né? Ai, meu Deus, vamos lá, nós de novo, vai começar tudo de novo. Mas eu disse, Senhor, junto com meu esposo, quando eu digo somos nós, amém? Eu disse, Senhor, você vai trazer para nós, porque certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você vai trazer, vamos ser favorecidos, porque você já está trabalhando nisso. E de fato, irmãos, para resumir, porque meu tempo já está acabando, por isso que eu digo, a segunda parte do testemunho, hoje à noite com meu esposo, amém? E aí, de fato, chegou uma grande associação. Paulo, eu estava no trabalho, sempre no trabalho, né? O meu trabalho é na igreja local, então corra para cá, viu? Aqui grandes coisas acontecem. E aí, Paulo liga, Débora, eu recebi uma proposta de trabalho lá no Canadá. E é lá em Winnipeg. Aquela igreja que a gente desejou congregar um tempo atrás. E eu disse, amém. Aí ele disse, Débora, e ele quer me contratar e levar você e João com a gente, vai a família completa. Porque, deixa eu te dizer, geralmente vai o homem na frente, depois de 6 meses vai a mulher, não é assim? Ou depois de 1 ano, dependendo do processo, enfim. E nós começamos a olhar essa situação, nós começamos a trabalhar junto, aí começou a trocar as ideias, começou a falar, começou a agir, as coisas correram atrás de nós. Nós não tínhamos R$1 no bolso. Não me pergunte como. Nós pagamos uma empresa de advogados, porque o dinheiro apareceu. Débora, a gente tem 1 semana para levantar o dinheiro. 2 dígitos, uma equipe de advogados. O dinheiro apareceu. E ainda apareceu mais, porque durante o processo tinha tradução de documentos. Dinheiro chegava. Porque tem isso? Dinheiro chegava. Quando a gente pisa nas águas, Jesus diz, estou aqui, vem. E a gente vai,
vai pisando, vai pisando. Então, o que é que você está crendo? Vai pisando, vai pisando. O vento está contrário, olha para Jesus, olha para o alvo. Ah, mas está muito difícil, mas vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. Então, eu continuo sobre a palavra. Sobre a palavra. Amém? E aí, nós demos entrada no visto e esperamos as semanas para a resposta. Né? Aquelas semanas que você fica calculando, falta tanto, tanto, tanto. Nós descansamos no Senhor. E aí, o advogado disse, finalizado, depois de muitas papeladas, fizemos a nossa parte. Os nossos pastores, sempre conscientes de tudo, em todo o tempo, não me via dizer que, eu vou fazer uma surpresa para o meu pastor. Não faça isso. Não faça isso. Porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sábias palavras. Então, quando você chega para o seu pastor e traz para ele aquilo que Deus está colocando no seu coração, você está compartilhando com quem está crendo junto com você. Palavras de sabedoria vai ser liberada na sua vida e orientações do Espírito vai alcançar você. Então não faça surpresa, marque gabinete, compartilhe coisas boas, coisas difíceis, situações de casamento, compartilhe. É livramento para a sua vida, amém? Então, voltando, nossos pastores estavam todos conscientes, estava todo mundo aguardando. E aí um belo dia, eu estou aonde? No trabalho. E aí lá no trabalho, eu estava gravando, fazendo uma gravação, e Paulo, na terça-feira, e eu tinha dito ao Senhor, disse, Pai, olha, eu já fui envergonhada 2 vezes lá no trabalho, e eu queria que quando a notícia chegasse, fosse lá no trabalho, para poder eu celebrar, porque eu tenho grandes amigos lá dentro, para poder celebrar com as minhas amigas, com os meus amigos, me dá essa honra, Senhor. Eu pedi ao Senhor, porque Ele é meu Pai, eu não sei você, mas Ele é um bom Pai. E aí eu lembro que nós demos entrada, aí assim, vocês já leram aquele livro, O Mestre Está Chamando? Se não leram, é muito bom esse livro. E nesse livro ele fala sobre atos proféticos de oração. Ela fala assim, se Deus falar para você, vai ali naquela parede e ore, é importante que você vá lá e ore, porque algo no reino de Deus vai ser gerado a respeito, vai que aquela parede ia cair, vai que alguma coisa ia acontecer, Deus sabe todas as coisas, e o Espírito, Ele vai falando ao seu coração. Então, quanto mais autoridade você dá ao Espírito na sua vida, mais Ele vai guiar você por coisas até estranhas. Mas você faça o que Ele está chamando você para fazer. Quando Ele mandar você orar em qualquer lugar estranho, vai e ore. Quanto mais fiel você for, num pouco, mais coisas maiores Ele vai te revelar. Amém? E aí eu tive uma visão, isso foi o advogado falou assim, eu tenho 2 minutos. O advogado falou assim, eu queria chamar o louvor, se puder, por favor. E aí o advogado falou assim, Paulo, nós temos a partir de 4 semanas, 13 semanas. Então nós demos entrada, contava nessa semana, 1, 2, 3, 4, a partir da 4, né, amor? É assim? 13 semanas para vocês terem a resposta. Descansamos no Senhor. 2 semanas se passaram e eu tive uma visão. Eu vi a bandeira do Canadá no chão, e nós oramos sobre ela, eu, meu esposo e meu filho. Convidei Paulo, convidei João, que trouxe seu casaco, e o seu lençol e um monte de ursinho para orar junto. Aí colocamos lá os ursinhos dele, ele se ajoelhou junto com a gente. E eu disse, amor, a gente vai orar em línguas por algum tempo, e depois a gente vai orar, né, interpretando aquilo que está no nosso coração, que Deus colocar. E aí a gente orou, e aí por um tempo, eu tive uma visão, quando a gente orava em línguas. Eu via uma mesa com vários documentos, e eu vi a mão de uma pessoa pegando um último e botando na frente. E aí ele olhava assim e dizia, mas por que eu vou pegar o último e colocar na frente? Por que tem que ser eles? E por que eu vou aprovar? Aí eu dizia, a profeta que aí me dessa vez não, viu? Só se o senhor falar. Brincadeira, gente. E aí eu vi esse documento na frente e ele dizia, não entendo, aprovado. Aí passava para outra pessoa, outra mesa, e aí a mesa dizia, esse documento não era o último, não era lá para frente o prazo, mas por que eu vou aprovar? O que é que eles têm que eu vou aprovar? Aprovado. Aí eu via várias mesas, ele ia passando. E por onde passava o nosso documento, eu declarava, o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quiser. Eu declaro olhos espirituais, eu declaro o Senhor colocando as mãos sobre os nossos documentos e sendo aprovado. Era a minha oração. Toda vez que passava na mão de alguém, eu dizia, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. E ela verá pelos olhos do Senhor. Sem entender, ela vai aprovar. Amém? Isso foi no sábado. Passou o domingo,
Segunda, terça, eu e meu esposo estávamos na igreja, lugar que a gente ama, assim como vocês amam, corpo de Cristo, amém? A igreja que eu falo é corpo de Cristo. E aí, estava gravando, já estava no final do dia, já eram umas 4 e pouca da tarde. Eu estava gravando uns vídeos que tinha eu e Bianca com o Marquito. E aí sai Paulo lá da salinha, da mídia, de onde a gente serviu 9 anos. Com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a honra dos nossos corações. Nós não faltamos cultos. Quinta, domingo, reunião, nós não faltamos. Nós não negociamos, porque é vida para minha casa. Enquanto meu esposo e meu filho estiver na casa do Senhor, eu sei que a mão e as bênçãos do Senhor estão sobre a minha casa. Então, nós não negociamos. E aí sai meu esposo lá da salinha da mídia. E vem na minha direção com o celular assim. Aí ele chega para mim e fala, amor, aprovado. E nem é sobre o visto que eu estou falando. Quando ele disse aprovado, eu ouvi ele dizendo assim, Débora, nós somos aprovados no processo. Sabe quando José chegou e viu os irmãos? Ele nem lembrou do governo que ele tinha nas mãos. Ele nem lembrou da autoridade. Ele lembrou de amar os irmãos. E aí eu lembrei do povo do Canadá que está lá. Daquela igrejinha que está começando. E lembra dos que eu tenho 15 anos de ministério. Paulo, não é muita coisa para muitos que estão aqui, mas eu tenho 15 anos lá na mesma igreja plantada, servindo fielmente. Meu esposo tem 14, né, amor? E eu lembrei desses anos. Sabe o que foram esses anos para nós? Processo. Nós sabemos departamento infantil, nós sabemos comunicação, sabemos mídia, sabemos liderar, sabemos amar. Claro que o processo continua, amém? Lá nós vamos semear o nosso tempo, o nosso amor, a nossa dedicação. Nós vamos continuar sendo fiéis às pequenas coisas, porque nós sabemos que no pequeno Deus está. Amém? Então quando ele disse aprovado, nem foi sobre o visto que eu chorei. Foi sobre a gratidão de ter olhado para o Senhor, ter chegado diante dele e disse, Pai, obrigada porque você confiou em mim, mas obrigada porque durante todo o processo você nunca me abandonou. Mesmo quando eu fiquei 1 semana sem querer falar contigo. Porque nem é sobre ele, é sobre minha alma, minhas emoções, que eu preciso sempre estar trazendo de volta para o lugar. Então nessa manhã eu quero te convidar a colocar sua alma no lugar. Se posicionar sobre a palavra que Deus te deu. E não negociar, mesmo quando o vento estiver contrário. Mesmo que você esteja bem distante daquilo que Deus prometeu. Ele faz acontecer em um dia. Lembra de Amós que a sua cabeça vai girar? Nós temos menos de 2 semanas para estar no Canadá. E parece que foi ontem os 9 anos que a gente passou, os 15 anos. A gente nem sente. Porque há uma graça sobre minha vida, sobre o meu esposo, para viver esse processo. E sobre a sua graça, sobre a sua vida, há uma graça para viver o processo que você está passando. O que é que você precisa? É do Senhor. Você poderia, eu preciso de dinheiro. Não, você precisa do Senhor. Eu preciso de saúde. Você já tem no Senhor. Eu preciso que a minha família, eles já são salvos no Senhor. O que é que você precisa? Eu te digo a resposta. Você precisa do Senhor. A minha graça te baixa. É tudo o que você precisa, é do Senhor. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, pastor, Claudinha, pela confiança. E eu queria orar com vocês. Aleluia. Fecha os teus olhos. E eu queria que você colocasse diante do Senhor agora a palavra que Ele te deu, o propósito que Ele confiou nas tuas mãos. E do seu coração, eu quero que você consagre a Ele.